Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje, o tema de nossa aula, nós vamos tratar sobre os parâmetros curriculares na organização da educação básica. Para isso, nosso objetivo principal vai ser discutir a adoção dos parâmetros curriculares como um modelo a ser utilizado, a ser empregado por todos os profissionais de educação no rincão brasileiro. Para isso, para nós respondermos, ou fazermos parte da discussão da nossa aula de hoje, nós gostaríamos de tratar de 4 questões basilares. A primeira delas se refere com relação à centralização das políticas educativas, ou do estabelecimento dos parâmetros curriculares, para se pensar numa integração nacional e na construção da unidade nacional. Será que podem conviver dois processos? Ou seja, como podemos garantir uma certa construção e integração, e uma certa construção da unidade nacional, tentando se garantir a diversidade cultural? A crítica, na verdade, é o comportamento que o poder público vem tendo com relação a essa forma centralizada de estabelecer para todo o Brasil, como se o Brasil fosse um país homogêneo, igual em todas as partes, no sentido de se buscar essa unidade, essa integração nacional. Não queremos aqui desconhecer a necessidade, que é fundamental, mínima, de uma certa unidade e integração social. Mas para isso, nos perguntamos, é possível realmente a construção e a garantia da construção da diversidade cultural? Para nós, educadores do campo progressista, nós acreditamos que sim. Para isso, vai depender da relação que o Estado estabeleça com os atores presentes na sociedade para viabilizar a possibilidade de uma composição curricular que dê conta dessa diversidade cultural e que não queira realmente imprimir aquela coisa, como eu falei para vocês, de homogeneizar, de trazer como se todos os sujeitos fossem únicos, que na verdade não é. A segunda questão que nós gostaríamos de pontuar diz, ou se refere, está relacionada à primeira, é a autonomia que tem o nosso país frente às necessidades colocadas hoje pelo mundo, pelas relações sociais estabelecidas na contemporaneidade. E quero chamar a atenção exclusivamente às questões colocadas pelo mundo do capitalismo contemporâneo. Como é que fica a autonomia do nosso país, uma integração social ou a construção de uma unidade nacional, se continuamos ainda a trabalhar com modelos exógenos, vindo de fora, onde uma realidade completamente diferente da nossa, mas querendo imprimir no nosso povo a formação, levando em consideração as necessidades dos sujeitos educativos dos grupos hegemônicos. Essa é uma questão também que nós temos que refletir, porque é de fundamental importância, porque junto com ela vem a questão da inserção da integração social e junto à nossa soberania nacional. Para se pensar nessa integração social ou relacionada às transformações do mundo do trabalho e às relações sociais, como é que nós podemos garantir, inserir, que tipo de inserção nós queremos que o Brasil tome parte? De que ordem são essas questões nacionais e internacionais do mundo contemporâneo? De que ordem vai ser a inserção do nosso país? Para isso, nós temos que pensar que projeto político nós queremos construir para a nação brasileira. A terceira questão se refere ao exercício da cidadania. Para dar conta da diversidade, da integração, uma integração que possibilite a construção da nossa soberania nacional relacionada às outras soberanias, respeitando as diferenças de cada país, das necessidades de cada país e de seus sujeitos, é importante pensar na construção da cidadania. Pensar na construção da cidadania, ou do exercício de cidadania, é pensar numa concepção de educação. Queremos nos integrar
para quê? Queremos que os nossos sujeitos se integrem para quê? Com que perspectiva? Né? Isso é fundamental de importância, nós tentamos compreender, para poder nos posicionar, né, e dar a resposta necessária, não de forma individual, mas pensada e construída coletivamente para se garantir a construção dessa unidade nacional e, ao mesmo tempo, garantindo a diversidade cultural, a pluralidade de ideias, né, as diferentes manifestações que nós encontramos de norte a sul no nosso país. Vejamos então, com a quarta questão, na verdade, essa discussão da inserção, né, soberania, cidadania, emancipação, e como possibilidade de pensarmos o nosso currículo, ou seja, um currículo que dê conta de todas as perguntas que nós formulamos, né? Na verdade, o que a gente está querendo trazer aqui inicialmente para vocês é uma discussão sobre qual é a relação que o Estado estabelece com a sociedade, né? Qual é a relação desse Estado e estabelecimento da democracia participativa e de uma possibilidade de gestão. Diante disso, então, eu quero chamar a atenção para vocês para esses fatores: Estado, relação Estado, sociedade, democracia, cidadania e, principalmente, nessas discussões, o respeito às diferenças, né, à pluralidade de ideias, né, ao pensar diferente o campo da educação. Mas como surgem os parâmetros curriculares nacionais? Apresentados como um referencial de qualidade para a educação, nós, de certa forma, precisamos entender que os PCNs podem ser uma garantia, um dos instrumentos para esta qualidade. Quero dizer com isso que há outros elementos que garantirão que a educação escolar seja realmente, né, uma educação de qualidade referenciada socialmente para todos os cidadãos. Vejamos então o que diz, né, os PCNs sobre a sua função. Orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor contato com a produção pedagógica atual. Vimos então a ideia geral, ou uma apresentação de qual é a função dos parâmetros curriculares nacionais. Mas é importante lembrar que a sua origem está relacionada não só a transformações do mundo do trabalho, que acontece na contemporaneidade e as relações sociais, mas principalmente as reformas educativas que começam a acontecer no Brasil a partir da promulgação da Lei 9.394 de 96. Se, no caso brasileiro, né, é pensada uma política nacional de educação para se garantir o acesso e a permanência, né, de crianças e jovens e adultos na escola, através dessa política nacional de educação, ela se dá através de diferentes ações, às vezes de forma fragmentada. Podemos dizer, através do estabelecimento das diretrizes curriculares, Programa Acorda Brasil, Tá na Hora da Escola, aceleração da aprendizagem. Guia do livro didático de primeiras às quartas séries. Um programa proposta de financiamento da educação através do Bolsa Escola, dos fundos Fundef e Fundo Escola, da renda mínima e dinheiro direto na escola. No que se refere à formação profissional, um programa específico de expansão profissional, o PROEP. Programas também vinculados à adoção de tecnologias de informação e comunicação, tais como o TV Escola, o Programa Nacional de Informática na Educação, o Programa de Apoio à Pesquisa em Educação à Distância, o PAPED, e o Programa de Modernização e Qualificação do Ensino Superior. Se nada disso bastasse, basta, né, a gente, de certa maneira, compreender essa política nacional de educação pensada também nos programas ou nos projetos de intervenção de natureza avaliativa. Quais sejam o SAEB, o ENEM,
o ENSEJA e o PROVON. E hoje, mais recentemente, né, o Exame Nacional de Certificação de Professores. No caso, né, é uma política pensada para, na verdade, organizar toda a educação básica, passando da educação infantil, normatizando desde a educação infantil até a educação superior. Mas, especificamente, para os parâmetros curriculares, eles vão ter uma função específica, que é o estabelecimento de um modelo para o ensino fundamental. É bom a gente lembrar também que o entendimento de ensino fundamental ou de educação fundamental, como propostas nos diferentes documentos dos grupos dominantes. O antigo ensino de primeiro grau passou a se chamar Ensino Fundamental após a promulgação da Lei 9.394/96. O nosso antigo ensino de primeiro grau, antes da promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Hoje, entendida como ensino fundamental. Vejamos, no plano discursivo, é a responsabilidade do Estado Nacional ser o elemento provedor e normatizador de toda a educação nacional. O que vemos, né, o que percebemos pelo estabelecimento das políticas, na verdade, primeiro, é uma visão reducionista, quando o Estado só pensa a educação fundamental igual ao ensino fundamental, ou seja, acaba se esquecendo da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Entretanto, agora se esquece como órgão provedor, financiador, mas não se esquece de estabelecer diretrizes, normas que vão organizar essas etapas ou níveis de ensino no que se refere à educação básica. Com isso, né, queríamos sinalizar o perigo, porque quando menos o Estado estabelece normas como elemento provedor que vai criar a infraestrutura com profissionais, né, com materiais didáticos, com recursos físicos, e que isso, de certa forma, precisa de dinheiro, de financiamento, ele se preocupa, na verdade, em tentar financiar, quando financia, uma parte da educação básica, que é o ensino fundamental, se colocando como responsável do ensino fundamental, fazendo um chamamento da sociedade, né, para se preocupar com a formação na sua perspectiva geral, e claro, quero dizer com isso, de manter também, né, essa formação geral, né, de seus filhos, dos trabalhadores, mas o Estado, de certa forma, acaba inviabilizando porque deixa de fora um contingente muito grande, né, da sociedade brasileira. Vejamos então, os atos normativos, né, vão ser enormes. Nunca nós tivemos na sociedade, na história da educação e na sociedade brasileira, né, tantas normas para o campo da educação como vamos encontrar a partir da reforma dos anos 90. Nem no período da ditadura militar, que também tivemos um material muito grande, uma produção muito grande sobre atos normativos da ditadura. Que eu gostaria então de chamar a atenção para vocês essa comparação que podemos fazer, né, entre a reforma dos anos 90, que ela representa, com a própria ditadura militar, né, o entendimento reducionista, né. É claro que, tanto na Constituição, e é bom que vocês vejam o artigo 210, que fala sobre o estabelecimento, né, de parâmetros claros, né, de parâmetros curriculares claros para a educação escolar, como também na LDB, no artigo 22 e 26, vão ser tocados na questão do parâmetro. Porém, a LDB avança mais que a Constituição na medida que é uma lei que organiza a educação nacional. Quero chamar a atenção de vocês para o conceito de formação básica comum.
A formação básica comum na LDB é entendida como parte de um currículo mínimo, né, geral para todo o território nacional. E mais adiante, né, fazem referência também a esta base nacional comum, a necessidade de um estabelecimento, né, de uma parte diversificada para tentar englobar ou se perceber a presença das diferenças locais, regionais do nosso país, né? Isso pode parecer um avanço, mas nós não podemos esquecer que essas medidas são medidas centralizadoras. Vejamos, por exemplo, né, o que nos diz, né, Nilda Alves sobre essa questão, né, da centralização, descentralização e essa conformação de uma unidade nacional via Estado Nacional. A razão destas decisões centralizadas e centralizadoras precisa ser buscada no que se refere ao Brasil, na concepção de povo que as classes dominantes possuem há muito tempo e nas maneiras com que julgam ser necessário lidar com os chamados grupos subalternos, ou com o que em certo período se chamava de as minorias, em um processo de inversão de sentido que buscava dividir os grupos sociais majoritários, vendo que estes iniciavam uma mobilização por questões específicas quase inexistentes. Só um Estado centralizado e centralizador poderá conduzir e conter os que se entende como incapazes de determinar seu próprio destino ou de fazer escolhas, porque nunca isto foram ensinados. Por este motivo, basicamente, se tem optado por determinar aquilo que todos devem ter o direito de receber, tanto na escola quanto em outros setores sociais. Como podemos, então, depreender do texto de Nilda, na verdade, né, o Estado se comporta, né, como o grande pai, né, que vai dar a direção na educação dos seus sujeitos, né? O tipo de relação, né, que o Estado estabelece, né, com a sociedade e com esses sujeitos não leva em consideração a própria realidade desses sujeitos. Seria importante, então, agora nós discutirmos a questão da inserção do nosso país, né, no mundo globalizado, né, via o discurso da entrada do nosso país da modernidade. Nesse sentido, os parâmetros são colocados como a fórmula mágica e o próprio sentido dado à educação, ela vai ser, ou vai representar, né, meramente uma questão técnica, instrumentalizadora, pragmática e utilitarista. Será que é isso que nós queremos para a formação dos nossos cidadãos? Não defendemos, não queremos a construção, a formação de cidadãos produtivos, que com determinadas competências, né, vão ser meros solucionadores de problemas. Não é isso que defendemos para a formação de um cidadão, né? Queremos sim formar sujeitos emancipados, críticos, que façam uma leitura da realidade, que possam intervir nesta realidade para transformá-la. Nesse sentido, não queremos nos basear, né, nos pilares, né, proposto pela educação e que encontramos, né, nos parâmetros curriculares, tais como o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a ser e o aprender a conviver com os outros. Para além, né, disto, é de fundamental importância que os cidadãos consigam aprender a realidade, se situar diante da realidade, dos diferentes contextos que compõem essa realidade, para poder intervir na realidade social. Vejamos então agora o que se refere os parâmetros à parte diversificada, tanto os parâmetros como a LDB. Esses dois documentos, de certa forma, fica um pouco aberto, né, a forma de como poderá se organizar uma composição curricular, principalmente na LDB. Vejamos os artigos 23, 26, 27 e 28.
Nesses artigos vão falar das múltiplas formas, não só de organização, mas toda uma discussão sobre as manifestações culturais, né, as peculiaridades de cada sujeito. Entretanto, nos parâmetros, há uma própria contradição, né? Se por um lado parece aberto e flexível para o tratamento da questão curricular, da organização curricular, em verdade, né, são modelos, parece-me, quase estáticos. Vejamos o quadro sobre os parâmetros curriculares nacionais. Na introdução dos parâmetros, nós vamos ter a justificativa, a função, os objetivos deste instrumento específico. Junto a essa introdução, vamos ter também um diagnóstico da situação, né, da educação nacional em nosso país. Mais adiante, veremos que a estrutura, né, dos parâmetros obedece a um núcleo comum que está, de certa maneira, relacionada à própria composição curricular dos campos de conhecimentos disciplinares. Quero dizer, né, língua portuguesa, matemática, história e geografia, arte e educação física. Qualquer possibilidade de uma nova elaboração, de uma nova organização, foge o que, de certa maneira, é determinado pelos parâmetros curriculares. Hoje, há uma corrente de pensamento no campo da educação que entende a construção do conhecimento, a formação dos sujeitos em diferentes esferas, em diferentes contextos, com diferentes saberes, em verdadeiras articulações de redes sociais. Isto, os parâmetros não levam em consideração. Na verdade, os parâmetros acabam reproduzindo ou repetindo o que tínhamos com a Lei 5692 de 71, com a ditadura militar. O estabelecimento de um núcleo comum. A parte diversificada para os parâmetros vai se referir nada mais, nada menos do que a apresentação dos temas transversais, a questão da ética, meio ambiente e saúde, a pluralidade cultural e a orientação sexual e o tema trabalho e consumo. Vejam em que lugar é colocado a diversidade, a diferença, né, e a presença dos diferentes sujeitos concretos, né, com questões cotidianas a serem resolvidas, onde vão se construindo cotidianamente. Esses sujeitos não são levados em consideração. Os parâmetros falam, né, na regionalidade, na questão local, mas os sujeitos concretos que nós encontramos nas regiões, né, nos estados, né, nos locais específicos, eles possuem, né, eles vêm de campos ou de lugares de pertencimento diferenciados, de classe, de gênero, de convicção religiosa, de participação política, ou seja, são sujeitos multifacetados que na hora de uma formulação, né, da elaboração de um documento para se pensar uma organização curricular ou um parâmetro nacional para se tentar garantir uma certa integração social, esses sujeitos específicos não são chamados a mesas, não são chamados à discussão. Esses outros são alijados do processo. Alves nos alerta. É preciso acrescentar a esta discussão todo o debate que vem se desenvolvendo em torno da necessidade, uma exigência cultural e científica e da possibilidade, alternativas já vividas, de propostas curriculares que entendem outros modos de se construir a unidade partindo da diversidade, bem como a ideia de propostas curriculares que se articulem para além das disciplinas que são uma herança de um momento histórico que não se justifica, ou muito pouco, hoje, nem para a cultura, nem para o desenvolvimento da ciência, nem para o mundo do trabalho, nem para os movimentos sociais. Nesse sentido, então, gente, o que faltaria, né, ao poder público é pensar nessas questões propostas por Alves, né? Ao invés de tentarem criar, né,
o que chamamos da roda da reprodução, que vem, de certa maneira, existindo historicamente, né, num longo processo, já fazendo parte do nosso processo societal, pensar nessas questões que aborda Alves é de fundamental importância, porque só assim nós poderemos construir um outro cidadão, uma nova sociedade e tentar, de certa forma, garantir uma escola pública, laica, popular, de qualidade social, referendada socialmente pelos diferentes sujeitos. Vamos às nossas dicas de estudos? Como dicas de estudos na nossa aula de hoje, a compreensão e aprofundamento, né, da proposta neoliberal e as próprias críticas aos parâmetros curriculares que são realizadas pelo professor Antônio Flávio, um dos autores do livro. O livro se chama Escola S.A., Quem Ganha e Quem Perde no Mercado Neoliberal. É um livro organizado pelos professores Pablo Gentili e Tomás Tadeu da Silva e coordenado e editado pela CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. E sobre aquela perspectiva de construção de conhecimento em rede, seria interessante que vocês lessem o livro, né, organizado por Inês Barbosa e Nilda Alves, no livro Pesquisa no e do Cotidiano das Escolas. Na verdade, as autoras, né, elas tentam, de certa maneira, apresentar o que a concepção de educação ou sobre as redes de conhecimento, de construção de conhecimento em redes, que é de fundamental importância para a gente pensar uma nova organização curricular.